Inquéritos da PGR contra o Bolsonaro pode limpá-lo ao invés de incriminá-lo, né? Então, esses inquéritos abertos aí, quem achou que poderia ter o impeachment pode estar se lascando, né? Aras adotou exigências de investigação que praticamente impossibilitam a comprovação de ilícitos contra o Bolsonaro. O Bolsonaro poderá sair muito mais forte com os arquivamentos das irregularidades apontadas por Moro. Estava achando que o Moro aí ia entregar de bandeja o Bolsonaro, se lascou. E agora isso pode manchar, pelo contrário, a imagem do próprio Moro, né? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tomou nos últimos dias uma aparente posição de mirar o presidente Jair Bolsonaro por suas polêmicas e irregularidades, mais diferentemente de fazer o mandatário responder a estes atos e, assim, confirmar possíveis ilegalidades. As investigações abertas por Aras podem limpar o nome do mandatário, né? Em claro confronto, e ele foi eleito para a PGR justamente pelo próprio Bolsonaro, né? E pode ser uma estratégia justamente para fazer com que o Bolsonaro saia muito maior de todas essas denúncias. Por quê? Pelo simples fato de que essas acusações, no momento em que ele vinha em decadência por conta da pandemia, por conta da própria demissão, pedido de demissão do ministro Moro, agora isso pode fortalecê-lo, né? Em claro confronto às suas declarações. Enquanto Aras mostra ser duro com as suspeitas que recaem em Bolsonaro, no campo jurídico ele adota exigências e requisitos de investigação que praticamente impossibilitam a comprovação de delitos. Não, é verdade, porque o site aqui é de esquerda, né? Então é para defender, aliás, para ir contra ele, né? Para ir contra o Bolsonaro. Mas quando você adota exigências de investigação, é justamente para que tenha rigor. E se há alguma merda, alguma prova concreta, coisa que o Moro não conseguiu apresentar, apesar de suas denúncias, né? Foi o que fez o PGR diante das acusações de Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, né? Após a polêmica, Augusto Aras dirigiu-se diretamente ao ministro Celso de Mello, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, e solicitou uma sequência de diligências, entre elas ouvir os ministros listados pelo próprio acusador Sérgio Moro. Aras também solicitou a oitiva dos delegados da Polícia Federal, entre eles o próprio aliado de Moro, que foi retirado da diretoria do órgão por determinação de Bolsonaro, Maurício Valeixo, né? Pediu a cópia do vídeo que estavam presentes o Jair Bolsonaro, os ministros de Estado e presidente de bancos públicos, no dia 22 de março, durante a qual Moro afirma ter sido ameaçado de demissão, e solicitou os comprovantes das assinaturas da demissão de Valeixo e de eventual pedido de exoneração do ex-diretor da Polícia Federal. Para todas as solicitações, o PGR, né, o Procurador-Geral da República, determinou um prazo de 5 dias. E que já vinha sendo chamado, né, de engavetador-geral da República, nome que era dado ao PGR na época de FHC, né? E agora ele, tomando essas medidas, ele sabia já de antemão que o Moro não tinha nada concreto e por isso manda que tudo isso aconteça. Agora temos que ver se o Moro será responsabilizado, porque ele acusou coisas graves ali na sua entrevista, né? O Procurador-Geral requer, no âmbito do inquérito INQ 4.831, um encaminhamento do procedimento investigativo à Polícia Federal para a realização das diligências e o agendamento das oitivas dentro de um prazo de 5 dias úteis, contados a partir da intimação, com prévia comunicação da Procuradoria-Geral da República para acompanhamento dos depoimentos, né? O objetivo desse inquérito é comprovar se Jair Bolsonaro interferiu ou não na Polícia Federal e com quais propósitos, né? Mas para isso, em termos jurídicos, o PGR listou entre as exigências para chegar à conclusão a comprovação de que houve coação. O Moro não conseguiu comprovar, né, que é ameaça explícita por parte de Bolsonaro contra Sérgio Moro. Vai depender do vídeo e dos depoimentos dos 3 generais que o Moro listou como suas testemunhas. A advocacia administrativa, ou seja, que houve patrocínio direto ou indireto de interesses privados do presidente perante o Departamento da Polícia Federal, ele querendo trocar tanto o Comando Geral quanto o Comando Rio de Janeiro, né, visando o provimento de cargos em comissão e exoneração de seus ocupantes. A prevaricação, que é não cumprir com o dever por interesse ou má-fé, aí os interesses e a má-fé seria para livrar os próprios filhos, e a base bolsonarista de deputados que estava sendo investigada, né, pela Polícia Federal, especial no âmbito da questão das fake news. E no caso do
das fake news é o Carluxo, né? No caso do Rio de Janeiro é a galera que está investigando o Flávio Bolsonaro por conta das rachadinhas, né? E agora deve ter uma reviravolta no caso, porque trocou o comando lá, e eles vão ir para cima com certeza de outros que estavam com rachadinhas, em especial da esquerda, que tinham volumes muito maiores de dinheiro nessa questão da rachadinha, né? Em especial do PT, pessoal. E aí a gente vai descobrir também coisas interessantes, né? Falsidade ideológica, caso se comprove que a assinatura digital de exoneração de valeixo não foi assinada pelo Sérgio Moro, que é o que ele alega, isso aqui também provavelmente vai passar. E corrupção passiva privilegiada, que é fazer proveito do cargo para atuar a favor de outra pessoa, seja por pedido ou influência. E aí, mais uma vez, para defender os seus filhos, né, no âmbito das fake news do Carluxo, com o comando geral, e das rachadinhas com o Flávio lá no Rio de Janeiro. Tudo isso exige uma sequência de provas materiais que vão além das reproduções de conversas por chat, né, de Sérgio Moro, divulgadas pelo ex-ministro. Entre eles, somente o de falsidade ideológica foi efetivamente comprovado, mas seguido de um pedido de retificação do próprio governo no Diário Oficial da União, o que configuraria uma correção do crime, transformando em mero erro, né? Entre as diligências ainda foi listado por Augusto Aras, o delegado Augusto Ramagem Rodrigues, o braço direito de Bolsonaro, e a opção número 1 do mandatário para comandar a PF, né? Mas isso também já foi voltado atrás, né? Supostamente a seu favor. E o processo, apesar de tramitar no Supremo, conta com a investigação de policiais federais que hoje estão sob o comando do novo nomeado por Bolsonaro, né? Outra atuação que Jair Bolsonaro que enfrentou uma abertura de operação teve o do Procurador-Geral da República a imediata blindagem contra o presidente, que são as agressões a profissionais da imprensa durante o último domingo em Brasília, né, as agressões. Apesar de contar com a presença física e incentivo de Jair Bolsonaro, o ato com as pautas antidemocráticas e inconstitucionais em Brasília foi afastado da responsabilização do mandatário pelo PGR, pelo menos no quesito das agressões físicas, anunciando que são eventos de elevada gravidade, defendendo a dimensão constitucional da liberdade de imprensa. Augusto Aras disse que a apuração não deve ser feita por ele e no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque não há envolvimento de pessoas com foro privilegiado, como é o caso do presidente da República. Tais eventos, no entender deste Procurador-Geral da República, são dotados de elevada gravidade, considerada a dimensão constitucional da liberdade de imprensa, elemento integrante do núcleo fundamental do Estado Democrático de Direito, escreveu Aras em um ofício enviado ao Ministério Público do Distrito Federal. Pouco antes de Aras despachar o ofício, Bolsonaro havia afirmado publicamente que acreditava que havia infiltrados na manifestação do último domingo, né? E mencionado rapidamente que era contra as agressões, criticou logo em seguida um veículo de imprensa. Esses infiltrados, eles estão querendo dizer que são petistas, né? A própria Janaína Pascoal falou sobre isso, o Henrique Bugalho também falou sobre isso, como essa falsa ironia acaba alimentando uma narrativa de que há petistas infiltrados e que andam cometendo essas agressões, essas violências que a gente tem visto, né? Aconteceu sábado contra as enfermeiras que foram protestar lá em Brasília. Aconteceu no domingo contra o jornalista do Estadão, contra o fotógrafo lá. Aconteceu nos últimos protestos contra 2 indivíduos que passaram ali de vermelho, que também apanharam, tomaram porrada, inclusive uma mulher que tomou um soco na cara. Então é algo que tem acontecido com uma certa frequência aí, mas a narrativa deles é que são os petistas infiltrados, né? Na verdade, há retardado dos dois lados, né? Então, sai um pouquinho disso aqui, né? Vamos ver um pouquinho mais de notícia aqui do GGN, né? Como o Ministério Público Federal e o TCU acabaram com o financiamento às exportações do BNDES, né? A OMS recomenda análise de casos de pneumonia no final de 2019, né? Para ver se há Covid já no final de 2019. A construção da unidade no 1º de maio das centrais sindicais. O governo Bolsonaro entra definitivamente no seu inferno astral, mas já passou agora. Depois da liberação, Moro não trouxe nenhuma prova contundente, então já era. Quem sai fortalecido disso aí é o Bolsonaro. Suicídio, divulgar ou não? Dizem que divulgar suicídio, informar suicídio e informar uma carta de suicida é um incentivo à prática, né?
Na verdade, torna-se propaganda, inclusive é um tabu aí dentro dos jornais, né, da mídia jornalística. Antecipações autoritárias, né, coronavírus, relatório do TCU defende novo calendário para o Enem, até que enfim alguém, né, com um mínimo aí de inteligência e noção do que nós estamos vivendo. Novos casos de Covid em funcionários indígenas impõem alerta na terra Yanomami. Cala a boca, diz Bolsonaro, a jornalista que questionou interesse na mudança da Polícia Federal do Rio de Janeiro. É um troglodita. Matemático sugere melhorias na escolha de relatores dos processos do Supremo Tribunal Federal. Agressor de enfermeiras na manifestação em Brasília ligado ao Ministério de Damares, né? O petista, tá? Do Corona Choque, o vírus da austeridade, como o coronavírus afeta o emocional de quem está em isolamento e continua trabalhando. Mas e daí, por dona apogeu e os desafios do jornalismo em meio à pandemia? Órgãos governamentais não sabem como atender os indígenas da pandemia, diz liderança Cocama. Guerra Fria, por Ricardo Capelli, né? A guerra do Supremo versus Bolsonaro e o terraplanismo do Guedes, né? O Supremo pode impedir o presidente de indicar o diretor-geral da Polícia Federal? Teoricamente não, mas abriu-se um precedente, né, em 2015, né? Abriu-se um precedente ali quando impediram a Dilma de nomear o Lula para a Casa Civil, né? Caso Weingarten, já falei sobre isso. Então, no mais, eu creio que é isto mesmo. Confirmado áudio sobre o alerta da explosão de coronavírus do Brasil. Mas é isso aí, beijo, boné. Hasta la vista, babies, e até a próxima.